Uma flor pode abalar a estrutura de um prédio? Capítulo 1: O jardim e o orfanato. Márcio e Lucas moravam em um apartamento no térreo. Quando eles compraram esse apartamento, do lado de fora havia um espaço com uma piscina. Só que durante a reforma, Lucas resolveu fazer uma surpresa para Márcio. Na mesma cidade que o apartamento, do outro lado, um menino, no abrigo, descobria a biblioteca e encontrava um catálogo de flores. Aquele livro me deixou tão maluco que eu comecei a gravar o nome de todas as flores que estavam nele. Quando a reforma ficou pronta, Márcio abriu a porta para ver o resultado e começou a chorar. Lucas mandou que fizessem no lugar da piscina um jardim e colocou uma amostra de cada flor que estava no livro que Márcio escreveu. Livro esse que eu estava lendo do outro lado da cidade. E 374 dias, ou 154 flores depois, consegui gravar o nome de todas. Foi nesse dia que as nossas histórias viraram uma só. Márcio e Lucas entraram na biblioteca. Eu percebi que um deles era o homem que estava na foto final do livro. O autor. Tive certeza que ele queria levar o livro. Eu me agarrei com força, como se gritasse: pode levar qualquer coisa daqui, mas esse livro, não! Então, Márcio disse: aquele é meu livro? O outro homem fez que sim. Eu gelei. Nós encontramos nosso filho, Lucas. Não era o que eu estava pensando. Ele não queria levar o livro. Era algo muito melhor. Aqui, começo a contar a minha história junto com os meus pais, dois pais. Capítulo 2, o papai Márcio, nome M-A-R-C-I-O. O papai Márcio diz que eu herdei dele a paixão pelas plantas. Que logo que ele me viu com o seu livro,
começou a acreditar que os nossos laços eram de outras vidas. Que aquele era o momento certo, embora ele tivesse com a saúde fraca. Que eu vim para salvar a sua vida. Ele era muito metódico, parecia um relógio. Todo dia acordava às 6 da manhã, ia até o jardim e regava as flores. Depois ele ia para a escola, dava aula de biologia, então ele ia para a aula do doutorado. Chegava em casa às 5, passava pelo jardim, tomava um banho e também meditava. Depois, ele tomava os remédios e preparava o jantar. E só então ele vinha ver se eu já tinha feito o dever de casa. E às 11 horas, ele ia dormir. Ele era muito metódico. Parecia um relógio. Todo dia acordava às 6 da manhã, ia até o jardim e regava as flores. Depois ia para a escola, dava aula de biologia, então ele ia para a aula do doutorado. Chegava em casa às 5, mas às sextas-feiras era diferente. Chegava em casa mais animado. Ficava trancado dentro do quarto por algumas horas. Quando abria a porta, já não era mais ele, e sim uma enorme flor. Seu nome era Ipê. Um nome tão pequenininho, soava engraçado, porque o Papai Márcio era alto, tinha quase 2 metros, e com a peruca e o salto, ele ficava ainda maior. Parecia uma árvore. Era um dos poucos momentos que eu via os olhos dele brilharem de verdade. E não era por causa do glitter vegano. Era porque ele esquecia que estava doente. Capítulo 3, o Papai Lucas. Nome, Lucas.
O papai Lucas era diferente. Quando eu aprendi a ler, achei que conseguia entender todas as pessoas do mundo. Mas ele era diferente. Não foi fácil entender o que ele queria, o que ele gostava e, principalmente, o que ele achava de mim. No fundo, eu não entendia como as pessoas amavam ele. Ele nunca falou, eu te amo. Também não conseguia ouvir. Mas, mesmo assim, era amado. Um dia, nós ficamos sozinhos. Ele ficou me observando, brincar de longe, se aproximou bem devagarinho e me levou até o jardim. Nós dois ficamos horas em silêncio, cuidando das flores. Ele olhou para uma flor frágilzinha, respirou fundo e me explicou como dizia o nome dela no seu mundo. Foi a primeira vez que eu falei com as mãos. E 374 dias, ou 154 flores depois, nós inventamos sinais para todas as flores do catálogo. Só depois de me comunicar com ele que eu percebi que ele era amoroso e engraçado. Ele me contava as melhores histórias antes de dormir. Quando eu ia na escola me buscar, falava de longe vários segredos e ninguém entendia nada. Na apresentação de Dia dos Pais, ele sempre chora com as músicas que a gente canta, mesmo sem a professora se preocupar com o fato de que na turma um dos alunos tem um pai surdo. Ele gosta de arquitetura, paisagismo e mais ainda do papai Márcio. Gosta não, ama. Com ele, eu aprendi que a melhor demonstração de amor que alguém pode dar não cabe em palavras. Papai Lucas fez com que eu sentisse seu enorme amor no silêncio. Adendo. Quando perguntavam para o papai Márcio por que ele gostava tanto de jardins, ele respondia: eles são um pedacinho de tudo que tem no mundo e fazem lembrar a beleza e a crueldade das pessoas. Capítulo 4. Para não dizer que eu não falei das flores. Quando o jardim foi criado, recebia sol pleno o dia todo. Mas, alguns meses depois, uma construtora ergueu um prédio ao lado. Desde então, parecia existir uma linha no meio do jardim. Do lado direito, as plantas recebiam sol pleno o dia todo, mas do lado esquerdo, de manhã estavam sob a luz do sol e de tarde na sombra. Um ano depois, as plantas que estavam no lado com as melhores condições climáticas cresceram mais do que as plantas do lado esquerdo, provocando uma desigualdade no jardim. Apesar disso, as plantas pareciam conviver de maneira harmoniosa. Ai, que calor! Eu não aguento mais tanto sol! Eu aqui na sombra e você reclamando de calor?
Ai, para de ser chata. Que flor mais agrotóxica. Para quem tem privilégios, falar sobre comida é algo desimportante. Eu compreendo. Vocês já comeram? Privilégios! Eu não tenho culpa se você tá na sombra. Se eu tô aonde eu tô, foi porque eu mereci! Ok. Haviam algumas divergências no jardim. Mas essa situação ficou pior quando, de repente, brotou da terra uma erva daninha. Nome? Ervadaninh. Um nome tão grande para uma planta tão pequenininha. Suave e engraçado. A história das ervas daninhas. Quando a erva daninha surgiu, não deram muita atenção. Brotou do lado direito, mas inicialmente não causou tantos impactos para as plantas de lá. Só que quando ela chegou do lado esquerdo, ela foi implacável. Do lado direito, a vida continuava como se nada tivesse acontecendo. Mas aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Aos poucos, as ervas daninhas foram se proliferando. Só então, as plantas do lado direito começaram a definhar. Já quase sem pétalas, a rosa chegou a uma conclusão. Primeiro, levaram as violetas, mas eu não me preocupei com isso. Eu não era violeta. Depois, levaram as margaridas, mas eu também não me preocupei com isso. Eu não era margarida. Agora estão me levando. Mas já é tarde demais. Como eu não me preocupei com ninguém, ninguém se preocupa comigo. Papai Márcio não conseguia dormir direito, pensando em como resolver aquele problema. Alguns dias depois, ele teve uma ideia. Qual é a melhor forma de acabar com as ervas daninhas? Usando elas próprias. Ele então arrancou a maior quantidade de daninhas que podia e as colocou para secar no sol. Depois de secas, ele recolheu uma a uma e cobriu o solo do jardim com elas. Isso fez com que as novas sementes de daninha não tivessem acesso ao sol e também ao ar, impedindo que elas crescessem novamente. Isso mesmo. A mesma força que fez o inimigo crescer, fez ele também ser destruído. Depois, ele voltou a plantar algumas plantas e aos pouquinhos o jardim foi crescendo novamente. E na primavera, o jardim floresceu. Aquela situação deixou muitas marcas no jardim, mas também as flores se sentiam mais atentas e fortes para evitar que no futuro elas acontecessem novamente. Achavam, no entanto, muito cedo para sair cantando vitória, porque o mesmo jardim e o mesmo solo que germinou as ervas daninhas
continuava fértil. Resolveram, no entanto, cantar a sua canção, e ela ecoou nas escolas, nas ruas, campos e construções. Capítulo 5. O que aconteceu com o jardim? Estava tudo perfeito, mas um dia, na hora do jantar, a campainha tocou. O papai Márcio abriu a porta para ver quem era, mas não encontrou ninguém. Olhou para o chão e viu uma carta. Abriu e começou a ler. Pediu para que eu fosse para o quarto, mas, sem que ele percebesse, corri até o jardim. Fiquei observando eles conversando, mas não consegui entender tudo. Eles estavam falando, cada um em uma língua, mas não conseguiam se entender em nenhuma delas. Eles estão tentando encontrar alguma desculpa para acabar com o meu jardim. Eles não querem acordo. Eles querem acabar com o meu jardim. Nós vamos falar com ele, não, Lucas. Eu, sempre eu. Você não fala. Papai Lucas fez cara de decepção. Desculpa, Lucas. Eu tô muito nervoso. Capítulo 6. Outono, inverno, primavera e verão. Outono, inverno, primavera, 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 verão. Verão! Janeiro. Eles se conheceram de uma forma inusitada. Um dia, Márcio recebeu uma carta e percebeu que era do apartamento de cima. Então, ele subiu e deixou a carta embaixo da porta com um bilhete que dizia: desculpa por abrir a sua carta. No dia seguinte, recebeu uma carta embaixo da sua porta em que estava escrito: agora que você leu um segredo meu, preciso saber um segredo seu. Fevereiro. Eles acharam aquele jogo muito poético e resolveram continuar conversando. Lucas, no entanto, tinha receio de contar para Márcio que era surdo. E Márcio ficava em pânico de revelar que às sextas-feiras ele se transformava na IP. Márcio foi na rua, por acaso, no carnaval, que eles se viram pela primeira vez. Márcio estava vestido de IP e Lucas de beija-flor. Eles se olharam, se aproximaram bem devagarinho, abriram os braços, ensaiando um abraço. Quando chegaram bem pertinho um do outro, o bico de beija-flor que saía da cabeça de Lucas
bateu na testa de Márcio. Os dois riram do final tosco daquela situação. Uma senhora, no entanto, que olhava o bloco passar da sua sacada, viu um momento em que o carnaval copiou a natureza. O pássaro beijou a flor. O outono! O outono estava acontecendo dentro e fora deles. Do lado de fora, as folhas se desprendiam das árvores. Do lado de dentro, eles se desvencilhavam de qualquer sentimento de insegurança que tinham um do outro. Maio. Márcio começa a fazer aula de Libras e percebe que a língua é bem mais difícil do que o abecedário da Xuxa. Junho. Lucas descobre os desenhos de flores que Márcio fazia e incentiva ele a escrever o seu próprio catálogo. A cada palavra que Márcio escreve, ele pensa: bom mesmo é amar quem enxerga na gente os sonhos que a gente tem e nem sabe. O inverno. Julho. Márcio, durante a festa junina, Lucas envia um correio elegante para Márcio, que abre, lê e pergunta incrédulo: esse pedido é de verdade? Agosto. No Dia dos Pais, Lucas revela para Márcio que o seu sonho é ter um filho. E você, Márcio, também sonha em ser pai? Eu já sou pai de planta. Lucas fez cara de decepção. Eles decidiram se afastar por um tempo. Não conseguiram ficar uma semana longe do outro. Colocaram a culpa no frio. Setembro. Os dois resolvem morar juntos e encontram um apartamento no térreo. A primavera! Márcio começa a fazer o seu tratamento e a tomar os remédios. Novembro. Márcio lança o seu livro e Lucas é convidado pelo abrigo para poder ajudar como voluntário na decoração de Natal. Ele descobre que lá dentro tem uma biblioteca e resolve levar um exemplar do catálogo de flores de Márcio. Dezembro. Lucas olha sem querer através da janela do abrigo e percebe que um menino, eu, descobria o catálogo de flores de Márcio. Uma semana depois, ele nota que todos os dias, no mesmo horário, eu vou até a biblioteca e leio o catálogo durante horas. Ele pensa: esse menino é metódico igual ao Márcio. Lucas leva Márcio até o abrigo e eles me olham de longe através da janela. Não foi preciso muito tempo para Márcio perceber que não era só pai de planta. Depois disso, eles moveram montanhas. E 374 dias, ou 154 flores depois, as nossas histórias viraram uma só. Estava tudo perfeito, mas um dia, na hora de jantar, um novo ofício chegou informando
que as raízes que cresciam ali eram um enorme risco para a estrutura do prédio. É óbvio. Como eu não pensei nisso antes? É sobre a nossa família. Papai Márcio foi ficando tão triste porque começou a pensar que a única forma de preservar a nossa família era acabando com o jardim. Num dia de chuva, eles resolveram acatar o pedido dos moradores do prédio. Não tenham dúvidas, foi o dia mais triste da vida do Papai Márcio. Papai Márcio pegou a peruca, os sapatos, os vestidos da IP, e enterrou. Ele não achava justo ser a única flor dentro daquele apartamento. Não via razão. Depois que o terreno era só terra, eles cimentaram toda a área para que nenhuma flor crescesse mais. Então, eles bateram uma foto e enviaram para os moradores do prédio. Mas no mesmo dia, ele recebeu uma mensagem que dizia:
Não aceitamos o seu pedido de desculpas. Saiam do condomínio. Depois que viu que o seu esforço foi em vão, Papai Márcio começou a ficar cada vez pior. Não conseguia mais dormir às 11 horas e nem vinha ver se eu já tinha feito o dever de casa. Parou de comer e de tomar os remédios. Achava a meditação uma bobagem. Não ia mais para a escola, dar aula de biologia. Abandonou o doutorado. Nenhuma forma de amor era suficiente para suprir a sua enorme tristeza. Nem mesmo o meu amor. Me pediu desculpas, me disse que não queria me ver passar por isso e que eu deveria sentir muito orgulho do papai Lucas, porque ele era corajoso e forte. Os dias foram passando, Papai Márcio foi ficando cada vez pior. Até que sexta-feira passada, capítulo 8, a carta. Papai, hoje quando eu te vi sendo coberto pela terra, tive uma sensação esquisita. Achei que eu ficaria triste, mas o meu coração ficou calmo. Eu vou cuidar de você. Todos os dias eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. E essa vai ser a minha forma de arar a saudade que eu sinto de você. Quando eu tiver medo, vou deitar na grama fofa e sentir o quentinho do seu abraço. Se o papai Lucas encontrar uma outra pessoa, não fica triste não. Eu espero que todas as lágrimas que ele está chorando hoje prepare o terreno para outra flor. Quando chegar a primavera, eu vou ter certeza que você está dançando. E eu vou dançar também. As folhas no chão serão nossa pista. Os vagalumes irão iluminar nossos corpos em movimentos. E as abelhas, elas vão morrer de inveja da nossa doçura. Vou fazer festa com o vento. Vou sentir o cheiro das plantas. E vou ter certeza que você está me dizendo: eu te amo. Aprendi com o papai Lucas a encontrar o amor no silêncio. Tenho certeza que se qualquer flor fosse humana, gostaria de vir botânica. E não tenho dúvidas que no fim da vida, todo botânico vira flor. Epílogo. Depois de voltarmos da cerimônia do papai Márcio, quando chegamos em casa, o papai Lucas pediu que eu arrumasse as minhas coisas, porque nós iríamos embora para bem longe. Ele não queria as lembranças daquele apartamento e também não queria conviver com as pessoas daquele prédio. Pediu que eu me arrumasse o mais rápido possível. Fui até o quarto,
Quando voltei, vi o papai Lucas parado, completamente chocado, de frente para o lugar que antes era o jardim e agora abrigava o pátio de concreto. Vi uma flor crescendo naquela imensidão cinza. Notou que era um ipê e que aquilo só podia ser um sinal. Me disse sorrindo: uma flor furou o asfalto. Vamos embora, papai. Não. Vamos ficar. Uma flor definitivamente pode abalar a estrutura de um prédio.